Bom, vamos entender como é que funciona esse gráfico, essa tela aí. A gente tem dois tipos de leitura aqui. Do lado esquerdo a gente tem os canais acoplados, que nada mais nada menos são do que a união de um canal de uma víscera de natureza Yang com um órgão, que é um canal de natureza Yin. Então a gente vai ler isso aqui nesse gráfico de cima para baixo. Ou seja, lá em cima a gente tem o ID, lá embaixo o coração. Os dois são canais de natureza opostas, né? O coração natureza Yin, que é um órgão, unido com o ID, que é de natureza Yang, que é uma víscera. Depois a gente tem o CS, que é o chamado hoje pericárdio, junto com o TA. O pericárdio e o TA são chamados fogo ministro. E nós temos o elemento fogo, é o único que tem 4 canais. A gente tem o coração com ID, que é o chamado fogo monarca, e a gente tem o fogo ministro, que é o CS, a união do CS com o pericárdio com o TA. Depois a gente tem o IG com o pulmão, também é um órgão e uma víscera. Do outro lado, do lado direito, lá em cima a bexiga ela vai se unir ao rim. Depois a gente tem o VB com o baço, VB com fígado, digo, e aí por fim o estômago com baço. Então esses 6 pares são os pares chamados acoplados, sempre uma víscera e um órgão. A víscera é de natureza Yang e o órgão de natureza Yin. Do lado direito, em vermelho, a gente tem os planos ou níveis energéticos, que a gente pode entender como canal de natureza Yin. São todos os canais, a união de 2 canais de natureza Yin e 2 canais de natureza Yang, sendo que um em cima, outro embaixo. Ou seja, um é de membro superior, outro de membro inferior. E aí a gente vai entender, nesse esquema que está aí, a gente vai entender eles de lado a lado. Ou seja, o ID vai formar o Taiyang com a bexiga, o TA vai formar o Shaoyang com o VB, o IG vai formar o Yangmin com o estômago. Depois os canais de natureza Yin, os pares unitários de natureza Yin, o pulmão unido com o BP, que é o Taiyin, o CS ou pericárdio com o fígado, que é o chamado Jueyin, e o coração com o rim de natureza Shaoyin, chamado Shaoyin. A gente vai entender isso anatomicamente olhando para a nossa mão, inicialmente para o nosso braço, começando pelo ID. O ID começa ali no ângulo de fora externo da unha do dedo mínimo, sobe pela face dorsal, né, pela face Yang do nosso antebraço, do nosso braço, terminando na frente ali do trago da orelha. Ali ele vai se unir com a bexiga, que começa ali no canto interno do olho e desce pela parte posterior do corpo, terminando no dedinho do pé. Depois a gente tem o TA com o VB. O TA começa ali no ângulo ungueal da unha do dedo anelar, sobe também pela face dorsal do braço, do antebraço e do braço, mais central, né? Terminando ali no canto da sobrancelha, onde ele vai se unir com a vesícula, que começa por ali também, termina no 4º dedo do pé. E o canal mais interno, dentro daqueles de natureza Yin, de natureza Yang, digo, é o IG, que ele começa ali no canto interno da unha do dedo indicador, sobe pela face anterior do antebraço e do braço e termina a aba interna do nariz, na aba lateral do nariz. Lá ele vai se unir com o estômago, que começa ali embaixo da pálpebra inferior e desce pela face ventral do corpo, né, do abdômen, desce pela parte anterior da coxa e da perna, terminando no 2º dedo do pé. Depois nós temos a união dos canais de natureza Yin, sempre lembrando que é sempre um de membro inferior com membro superior. Aí nós temos o baço, que começa ali no ângulo ungueal da unha do dedo do pé, do dedão do pé, do hálux, sobe pela face interna da perna e da coxa, termina ali na lateral do arco costal, se unindo ao pulmão, que começa ali um pouco abaixo da clavícula, desce pela face ventral do braço e antebraço, terminando no ângulo da unha do dedo polegar. Depois a gente tem a união do fígado com o CS ou pericárdio. O fígado começa também no ângulo da unha do dedão do pé, só que no ângulo mais interno, mais medial. Sobe pela face
medial da perna e coxa e termina também nas costelas, se unindo ao pericárdio ou CS, que começa ali ao lado do mamilo, desce pela face ventral do antebraço e do braço, terminando na polpa do dedo médio. E o último canal, o mais interno deles, é a união do rim com o coração. O rim começa no centro da sola do pé, sobe pela parte anterior da coxa, parte medial, quase posterior da coxa, e termina ali um pouco abaixo da clavícula. Ali ele vai se unir ao coração, que começa no centro da axila e termina no ângulo interno da unha do dedo mínimo da mão. Isso aí é o chamado par Shaolin. Então, sempre se a gente for quando a gente for lembrar de canais unitários, sempre lembra que são canais sempre Yin com Yin, Yang com Yang, sendo um de membro superior e um de membro inferior. E aí a gente vai contar sempre de fora para dentro, os canais de natureza Yang de fora para dentro, ID com bexiga, depois TA com VB, depois IG com estômago, e os canais de natureza Yin, o pulmão com baço, o CS com fígado e o coração com o rim. Ali embaixo a gente tem a tabela. A tabela dá conta de quantos pontos a gente tem em cada canal, né? Então aí a gente já tem aí explicado, é só olhar o que é centrífugo e o que é centrípeto. O canal que é centrífugo é aquele que começa no centro do corpo, ou na cabeça, ou no tórax, e termina na extremidade, pode ser no pé ou na mão. O canal centrípeto, ele faz o fluxo dele de energia é ao contrário. Ele começa na extremidade e termina no centro do corpo, podendo terminar no rosto, na face ou no tórax. É só lembrar disso, é só para efeito de estudo, isso nem é muito falado, nem é muito cobrado. E a gente tem também as outras denominações, os canais. O pulmão é chamado Sou Tayin, ou seja, o Tayin da mão. O IG é o chamado Sou Yang Min, quer dizer, é o Yang Min da mão. O estômago é o Zhu Yang Min, que é o chamado Yang Min do pé. E assim vai. Pela localização que eles têm, né? Tem esse nome, mas a gente no Ocidente a gente fala, é muito mais fácil para a gente falar e estudar pulmão, pericárdio, estômago, baço, coração, muito mais fácil em nível didático do que ficar decorando e entendendo esses nomes em chinês, em mandarim, ou seja lá o que for. E aí do lado direito a gente tem o horário de máxima energia, que é o ciclo circadiano. Que horas a gente tem o pico máximo de Qi dentro daquele órgão. E aí na ordem a gente tem de 3 a 5 da manhã é o pulmão, de 5 a 7 é o intestino grosso, de 7 às 9 é o estômago, de 9 às 11 é o baço, de 11 a 1 o coração, de 13 às 15 horas a gente tem o intestino delgado, depois a bexiga, rim, o CS, o pericárdio, triplo aquecedor, a vesícula e por fim o fígado. Depois das 3 horas da manhã começa tudo de novo. Então isso é para vocês entenderem como é que funciona tanto essa parte do ciclo circadiano, do relógio chinês, e também principalmente entender qual é a diferença entre os acoplados, né, e os níveis energéticos. Os níveis acoplados são sempre natureza Yin com Yang, um órgão e uma víscera, e os planos energéticos eles são sempre de natureza Yin com Yin, Yang com Yang, sendo um de membro superior e outro de membro inferior.